digo pra vocês, nunca, nem perto de ser tratada como estupro. O cara já chegou com as 2 mãos na minha bunda, no meu peito. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada? Eu tenho que ser branca, rica? Todo apoio que eu poderia dar, eu dei para a Juliana. Eu, diretor do programa e a produção. Mas foi importante eu saber disso. Foi muito bom eu saber que eu não tô sozinha. Todo mundo que vira militante enfia uma faca nas suas costas. Se você não vive numa caverna, é provável que o caso da pessoa mais ingrata e traíra do SBT tenha passado na sua tela. A Ju Oliveira, que é ex-assistente do palco do The Noite, soltou uma bomba de cobalto, uma Duke Nukem, quando ela veio dizer que ela havia sido vítima de um suposto estudo. Ela falou que aplicaram a lei nela sem dó e piedade. E aí você pensa, caramba, meu Deus, como assim? Será que ela tá bem? Como que foi esse negócio? Realmente a lei foi aplicada? Ai, de longe esse é um dos casos mais bizonhos desse ano. A Ju acabou acusando o Otávio Mesquita de acabar estudando ela. O Otávio Mesquita rebateu falando que não, que ela só tá fazendo isso porque ela foi demitida do SBT, quase como se fosse uma vingancinha. Algo mais ou menos nesse sentido. Ah, vocês vão me mandar embora? Então toma aqui uma das piores coisas que você pode acusar alguém. Eu acredito muito que acabar usando a cartada desse tipo de acusação é quase como se fosse um exódia de gente sem caráter. Até porque hoje em dia a palavra de quem se diz ser estudada é levada como verdade absoluta. E logo vem a condenação do outro lado. Só que mal sabia a Juliana que ela tomaria uma das maiores invertidas e passaria a maior vergonha da vida dela. Em um episódio do The Noite de 25 de abril, lá em 2016, o apresentador Otávio Mesquita foi convidado para comemorar os 30 anos de carreira. E aparentemente, era pra ele ter descido num cabo vestido de Batman de ponta cabeça, e o Danilo e a Juliana iriam acabar ajudando ele a acabar se desvirando. E tem uma matéria que diz algo bem interessante sobre isso. Na representação entregue ao Ministério Público de São Paulo, em março, a defesa afirma que ela foi vítima de atos libidinosos com emprego de força física por parte de Mesquita, diante de mais de uma centena de pessoas no estúdio, com ampla repercussão nas redes sociais. E por conta desse episódio em questão, a Juliana teria acusado o Otávio de estudo. Só que quando você olha as imagens, já que foi tudo gravado, tudo fica muito estranho, tudo fica muito esquisito, dado a seriedade da acusação dela. E as imagens são o seguinte: o Otávio, ele entra no programa e isso é que acontece. Otávio Mesquita! Eu vou ter que ir explicando as coisas, porque parece que o SBT tá dando strike no pessoal. Logo depois que o Otávio desce e a Juliana chega pra acabar ajudando ele a se desvirar, quase que de imediato, ele não só coloca, como também passa a mão na rabeta dela. E nesse take é visível que ela não gostou disso, principalmente da forma com que ele age. E tudo ainda fica muito pior quando no take seguinte ele também passa a mão no peito dela. Ela percebe isso, ela tira a mão e dá um tapa nele. Vendo essas imagens com o contexto de hoje em dia, tudo fica muito bizarro. Imagina que, sei lá, a banheira do Gugu com certeza seria caso de polícia hoje em dia. E quando o Otávio é desvirado, ele não satisfeito, ele abraça a Juliana e o Danilo começa a rachar o bico de tanto dar risada. E aí o Otávio começa a dar uma daqueles cachorros que gruda na perna da visita e começa a sarrar em cima. E nesse momento, só pela cara da Juliana, tá tudo muito visível que ela tava ficando muito pistola com aquilo. O Otávio, ainda querendo mais, ele se abaixa e vai na perna dela, novamente dando uma daqueles cachorros que gruda na perna da visita. E tudo fica bem irônico quando o Danilo ele vê a cara da Juliana, ele percebe o que tá acontecendo e mesmo assim ele diz que mesmo se a Ju estivesse fazendo cara feia, ela teria gostado daquilo. E a Juliana tá fazendo cara feia, mas eu sei que ela gostou, hein? Algo me diz. E como se não fosse bastante, o Danilo ele volta a chamar a Juliana e ele pergunta pra ela: "Ei, como foi?" E aí a plateia começa a gritar dizendo que ela gostou. Como foi? Foi uma grande entrada. Foi uma grande entrada. E pra encerrar com chave de ouro, o Otávio simplesmente solta pra todo mundo que o peito dela era duro. E ela faz uma cara que é simplesmente impagável. Eu vou falar uma coisa pra você, que na sua história, fora os seus namorados, ninguém fez. Porque sem querer deu uma apertada nas peitocas dela. É durinho! É durinho!
Se você for ver esse episódio completo lá no canal do The Noite, sem pausa e sem alguém pra explicar o que tá acontecendo, putz, passa tudo muito batido. Eu não sei se é pela atmosfera de que era pra ser tudo uma brincadeira, se é pelo Danilo dando risada, pelas pessoas da plateia dando risada, bem, eu não sei. Fato é que depois do falecimento do Silvio Santos, o SBT meio que acabou começando a cortar gasto, e aparentemente um dos cortes foi a Juliana. E de forma conveniente ou não, depois dela sair do SBT, quase 10 anos depois disso, ela vem a público acusar o Otávio Mesquita de estudo. A denúncia foi acolhida pelo órgão e no dia 2 de abril, a promotora de justiça Priscila, da Promotoria de Justiça Criminal de Osasco, fez a solicitação para que seja aberto um inquérito policial sobre o caso. No texto, ela aponta que existem elementos que necessitam a maior investigação quanto à prática da eventual infração contra a dignidade sexual. A comediante explicou que a participação do apresentador no programa comandado por Danilo Gentili foi previamente ensaiada e disse que, na hora da gravação, Mesquita mudou o combinado. O cara já chegou com as 2 mãos na minha bunda, no meu peito. Eu dei um chega pra lá nele, só que ele não parava. E quando ele desvirou, foi pior ainda. Ele me agarrou à força. Aquilo ali foi muita violência. Ele me agarrou à força. Até minha cabeça no meio das pernas dele, ele colocou. E ele não parava. Pois bem, pessoal, o complicado disso tudo e o porquê que isso acabou viralizando de uma forma absurda é que ela simplesmente meteu que tudo isso seria um estudo. O que convenhamos, a situação no geral tá muito mais pra um assédio. Ou você acha mesmo que o cara iria estudar alguém com uma plateia inteira assistindo em um programa que é pra ser transmitido em rede nacional? Isso ser um estudo não tem a menor lógica. Se a Juliana só tivesse acusado o cara de assédio, aí sim, ela teria vantagem total nisso tudo. Mas não, parece que ela quis meter algo por cima, meio que pra foder geral na empresa em que ela não trabalha mais. E sim, eu acho que o Otávio fez foi errado, mas isso daí não é um estudo, nem aqui e nem na calvosfera. É como se a Juliana estivesse utilizando da situação que ela foi vítima pra, sei lá, acabar se vingando, pintando a situação como algo a mais. E o que é engraçado é que se o Otávio ele for um estudador por ele ter feito o que ele fez, será que a Juliana também não seria uma estudadora por ela também ter assediado o Danilo e também outras pessoas no programa? Sem graça. Sai fora. Ai. Raspeou o dedo no seu cu, velho. Isso fora vários outros vídeos dela, outras pessoas, outros convidados. Mas é claro que, dada a repercussão, Otávio Mesquita também teria que se pronunciar. Enfim, percebi que esta acusação era sobre uma brincadeira na abertura do programa do Danilo Gentili, que foi tudo combinado aí de uma maneira informal. Aliás, sinto muito se essa cena combinada com o elenco do programa foi mal interpretada, né? Mas enfim, tudo foi ao ar há quase 10 anos e hoje nasce aí essa acusação caluniosa contra mim, gente. Que absurdo isso, né? Então, sinto muito se exagerei na brincadeira, agora vendo o vídeo com o olhar dos tempos atuais, sei que não repetiria isso, né? Porque naquela época podia brincar muito, mas enfim, a distância entre o que aconteceu no palco e um estupro é gigantesca mesmo. Eu tenho que admitir que, vendo o pronunciamento dele, eu senti que ele tá meio perdido. Talvez deva ser por causa da idade. Por outro lado, parece muito que ele tava achando que ele ainda tava nos anos 2000 por ele ter feito aquilo. Só que o que ele fez realmente foi zoado. Só que aquilo não é estudo. Juntando o pronunciamento dele, mais os vídeos antigos da Juliana, o público em geral meio que fez um questionamento. Peraí, ela tá acusando um cara de algo que ela mesma fazia com outras pessoas? E diz a Juliana no pronunciamento dela que tudo que ela fez com outras pessoas desses vídeos que estão vindo à tona, era tudo combinado. Porém, aquele vídeo do Danilo Gentili em que ela pega no butico dele, eu não sei não, aquilo não me parece ser muito combinado. É como se tivesse uma pitadinha de imitação de louco. E o que pega é que a própria Juliana percebeu qual que era a opinião das pessoas. Mais ou menos de que, poxa, o caso foi há quase 10 anos. E só depois de você ter sido demitida você fala disso e ainda trata a situação como se fosse algo pior do que realmente foi. Os comentários lá no Instagram dela foram removidos, ela acabou limitando tudo, até que ela posta um Reels com uma capa preto e branco, só com um busto do rosto dela, com uma cara bem séria. Eu não sei, tudo isso daí me parece meio pensado. Parece que vocês querem enfeitar a situação. Mas pelo menos agora temos um pronunciamento do lado dela da história. Até que do nada, sem motivo ou razão aparente, ela mete o Danilo Gentili no meio, meio que dizendo que ele não fez nada só porque talvez ela não era branca e também não era rica. E de longe esse foi o maior erro que ela poderia ter cometido. Ela não estava contando que poderia existir uma possibilidade dela ser desmentida e acabar saindo como uma mentirosa traidora. Tava combinado que o Otávio Mesquita ia descer de ponta cabeça,
e eu ia ajudar o Danilo a desvirar ele e na sequência eu ia tirar o equipamento de segurança dele. Ponto. Ensaiamos. Foi tudo ok. Só que na hora de ir valendo, é o que vocês viram. O cara já chegou com as 2 mãos na minha bunda, no meu peito. Eu dei um chega pra lá nele, só que ele não parava. Quando ele desvirou, foi pior ainda. Começar a entender de fato o que aconteceu comigo em 2020. Quando eu vi o Danilo defendendo a Dani Calabresa do Márcio Smelling na internet. Falei assim, caramba, mano. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada. Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê pra você me defender? A sua comoção é seletiva? Como é que é? Uma pena pra Juliana que isso daqui que ela disse é uma mentira. As pessoas não pensam que a partir da primeira mentira que sai da sua boca, qualquer verdade que possa vir adiante vira dúvida. Se você mentiu antes, quem não me garante que você não tá mentindo agora? Quem vai me garantir que você não vai mentir depois, lá na frente no futuro? E se realmente foi combinada essa brincadeira? E agora você mentiu falando que não era? Ela simplesmente pegou uma bomba e soltou no colo de outra pessoa, talvez por birra, por ela ter sido demitida, sem mais nem menos. É estranho você ver como uma pessoa passa de vítima coitada pra uma traíra mentirosa. E aqui eu tenho que dar os meus parabéns pro Danilo. O cara me ensinou uma coisa muito importante: sempre salvem as suas conversas. E não importa de quem seja, você não sabe o dia de amanhã. E a Juliana, ela dá muito a entender que o cara com quem ela trabalhou anos, antes de enfiar uma faca nas costas dele, acabou cagando pra ela. Mas Danilo acabou respondendo. E foi uma das maiores lapadas que alguém que conta mentira poderia ter tomado. Voltando ao que eu disse lá no comecinho, se fosse algo como a Ju só falar a verdade e não ter metido louco, né, não ter enfeitado a situação, a vantagem seria totalmente dela. Parece até o Dick Vigarista na Corrida Maluca. O cara já ia ganhar, mas por ele parar pra tentar atrapalhar os outros, ele acaba perdendo a corrida. O Danilo abre o vídeo dele dizendo que vai desmentir 3 coisas da narrativa da Juliana. O que vocês vão ver a seguir desmente 3 coisas da Juliana. Primeiro, que ela diz que nunca denunciou Otávio Mesquita porque tinha medo de ser mandado embora. Isso é mentira. Ela disse que eu e o João sabia, o João, o diretor, sabia desde o início, aconteceu na minha frente, eu nunca fiz nada. Vocês vão ver que é mentira. E depois tem uma das coisas que a Juliana fala, que eu nunca teria feito nada por ela porque ela é negra e pobre. Se ela fosse branca e rica... E o que com certeza ela não esperava era que pra que o cara provasse o ponto dele, ele simplesmente começa a mostrar áudio, gravação da ligação dele tentando fazer algo por ela, que realmente ele queria ajudar, que ele queria denunciar. E pelo que é exposto, é muito fácil você acabar chegando na conclusão que a Juliana acabou mentindo pra jogar o Danilo e todo mundo do programa do The Noite na fogueira. Literalmente como se fosse uma vingança. No dia que a Juliana fez essa denúncia, e vocês vão ver no áudio que eu vou mostrar, que ela confessa que não tinha como eu, João, saber disso. No dia que ela fez, todo apoio que eu poderia dar, eu dei para a Juliana. Eu, diretor do programa e a produção. Então hoje, ontem, ela aparece dizendo que eu não fiz nada, que ela não teve apoio. E vocês vão ver pela voz dela que é mentira. O que eu falei é, nós estamos na trincheira, nós somos da mesma equipe. Vem comigo e eu vou denunciar ele na polícia. Eu vou mostrar o áudio. Ela diz, não quero que denunciem na polícia. Eu falo, então eu vou levar no compliance do SBT e nós vamos denunciar ele no RH do SBT. Porque ela me diz, não quero que denuncie no SBT. Juliana, eu não acho que você tem que deixar pra lá. Eu acho que se te incomodou, se você se sentiu de alguma maneira prejudicada, a gente tem que levar isso pra frente, certo? Tem que tentar ressarcir. Em nenhum momento o seu papel lá é fazer alguma coisa ou ficar chateada, desconfortável. A gente constrói as coisas lá pra todo mundo se divertir, você sabe disso. Quando eu me lembro que ele desceu da corda mexendo as mãos, você tá falando do peito duro, eu lembro agora que você falou, porque pra mim foi uma coisa assim, foi mais uma das muitas besteiras que a gente faz no programa que eu jamais poderia imaginar que tinha te magoado, te entristecido. Agora, se isso de alguma maneira tá te fazendo mal, tá te trazendo coisa negativa, eu acho que a gente tem que tratar, a gente tem que ir atrás, tem que esclarecer, tem que ver o que você quer pra ficar confortável. Não entendi que foi um assédio, uma perseguição, um abuso contra você. Eu acho que a gente tem que ir atrás e resolver, porque o importante é você ficar bem, você não pode você não pode ficar engolindo coisa que te deixa mal, entende? Eu acho que eu vou falar com o João e vamos conversar e tentar resolver isso da maneira que você fique completamente satisfeita. Veja se é uma postura de quem não está dando apoio. Foi isso. Eu não sabia que eu tinha essa mágoa toda. Nem eu sabia. E sinceramente, eu não vejo porquê. Assim, eu tô um pouco confusa. Tipo, se eu for levar isso adiante, certeza, porque a mulher dele tava lá no dia. Tava a mulher. Certeza que ele ia falar, você acha que eu ia abusar dessa menina na frente das câmeras? Olha pra minha cara, sabe? Esse discurso ia rolar, certeza, da defesa dele.
Não, E sim, sinceramente, sim, eu não quero nada desse homem. Não, nada, sim, nada. Esse discurso ia rolar, claro, mas é a primeira coisa que eu me falei, a esposa dele tava lá, as câmeras ligadas, 300 pessoas na plateia. Eu não vi. E rolou um ensaio antes. E nesse ensaio foi muito tranquilo. Aí chegou na hora, ele passou a mão em mim e depois voltou a me chamar pra falar que o meu peitinho era duro. Pra você sentir que foi justiçada. Ô, Juju, peraí, primeira coisa. Isso ainda te incomoda até hoje, a gente vai levar pra frente, tá? Eu não vou deixar isso passar, eu não vou deixar você achar que você não tem poder ou não tem voz, e muito mais que foi assediada, entendeu? Eu concordo com o João. Você sabe. Isso eu acho que não pode acontecer. Primeira coisa, pra mim também, é a sua cabeça, a sua saúde mental, sua saúde psicológica. Mas eu não posso deixar primeiro, que você se sinta assediada, segundo, que você sinta que você não tem poder ou você é qualquer coisa dentro do nosso programa. O Danilo, ele não sabia. João, você falou exatamente a mesma coisa que eu falei pra ela, em particular no WhatsApp. É que vocês não tinham noção do que eu tinha passado, porque eu nunca falei. Nada, eu não reparei no que aconteceu. Mas foi importante eu saber disso. Foi muito bom eu saber que eu não tô sozinha. Vocês nunca souberam dessa minha mágoa, agora que vocês sabem. Sim, e porque todas as vezes que você falou comigo, você falou de uma forma muito do tipo, que aquilo parecia banal, você só pegou o bode do cara. Mas isso mexeu com você. Você entendeu? Mas isso realmente, agora você me falando, eu fico assustado porque eu me sinto mal, porque eu não entendi a sua mensagem. Agora eu tô entendendo a sua mensagem. Porque eu nunca falei. E olha que coisa, né? Esses áudios, tudo isso que foi mostrado, isso não me parece uma postura de alguém que não fez nada. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada? Quem tem boca fala o que quer. Acredita quem é bobo. O que ele é? Mentiroso! Muito pelo contrário, o Danilo comprou totalmente a briga dela. E ele prestou todo o apoio que um amigo poderia ter prestado. Agora só imagina se ele não tivesse gravado isso. Imagina só se ele não tivesse mais essas conversas. Imagina se ele não tivesse como provar o lado dele. É como eu disse, a pessoa fala que foi estudada e aí do nada parece que vira santa, tudo que ela fala vira verdade. Tem a menor sombra de dúvidas. A Juliana não estava esperando que o Danilo tinha essas gravações. Eu fico imaginando o mau caratismo de uma pessoa que acaba mentindo nesse nível. Ela literalmente quis dar uma lacrada pra cima do cara de graça e acabou tomando de volta com gosto. E olha bem como a situação tá no geral. O foco da discussão já acabou virando outra coisa. E pra encerrar, o Danilo termina com essa lapada. O que a gente ouve no final é isso aí, ó. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada? Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê pra você me defender? A sua comoção é seletiva? Como é que é? Então é isso. Isso que a Juliana falou no vídeo é coerente com o que vocês ouviram nas conversas privadas? Tire as conclusões de vocês, tá bom? E fica aí a grande resposta ao... Se fosse uma... Ó, realmente, Juliana. Como você é negra... Pobre você não é mais, porque você ganhou bastante dinheiro. Então assim, não dá pra falar que você é negra e pobre, porque você não é, porque você ganhou bastante dinheiro. Quando eu fiquei feliz em te dar uma carreira. Fora isso, eu realmente, por você ser negra, eu jamais ajudaria você. Puxa vida, você me pegou nessa, tá bom? É isso aí que a gente ganha, pessoal. Todo mundo que vira militante enfia uma faca nas suas costas. É, Danilo, eu sei bem como é que é isso daí, viu? Eu sei bem como é essa sensação. E ainda como se não fosse bastante, o Léo Lins também apareceu pra acabar dando o lado dele na história, reforçando tudo aquilo que o Danilo tinha dito. Além de que as coisas que ele fala, ele realmente dá a entender que a Juliana parece que sofreu uma lavagem cerebral, ou alguma coisa nesse sentido. Não apenas o Danilo, como o João, nosso diretor. Todos se colocaram a favor da Juliana. E eu digo que ela cometeu essa injustiça porque isso que o Danilo hoje tornou público, na época eu também tive ciência. E todos do programa que tiveram conhecimento, todos se colocaram do lado da Juliana. Todos procuraram fazer com que ela se sentisse bem, acolhida. Fiquei triste em ver a Juliana questionar por que algo aconteceu debaixo do nariz do Danilo e ele não fez nada.
talvez por ela ser preta e pobre, ainda trazendo uma questão racial. Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus do céu. Cara, o que tá acontecendo? Sério? Cara, não é possível. Não é possível. Eu acho que isso mostra o dano que uma lavagem cerebral e uma cegueira ideológica pode fazer com uma pessoa. Depois de tudo isso, a Juliana ainda respondeu, mas na resposta dela ali não tem nada demais. Ela ignora vários pontos, ela tenta meter um louco, mas nada faz sentido. De perto parece que era melhor ela ter ficado quieta e de longe parecia que estava de perto. Eu acho que talvez Judas ficaria com inveja dessa história. É muito louco você parar e pensar pelas ações dela, pelas coisas que a própria Juliana resolveu falar, todo o foco do caso que ela queria trazer à tona acabou virando outra coisa. Ela tinha tudo na mão, era só ela ter feito tudo do jeito certo. O Otávio Mesquita tá sendo como o cara que mais tá de boa disso tudo, já que a discussão agora tá em outras pessoas, na galera mais famosa. Talvez o que possa acontecer é que o juiz acabe condenando o Otávio aí por assédio. Mas enfim, eu também não sou juiz e quando tiver autorização, eu trago aqui pra vocês. Esse era o vídeo de hoje e claro, dá um like e se inscreve.